Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, eu estou começando agora uma série de videoaulas demonstrando o desenvolvimento de um projeto prático utilizando o React, mais TypeScript, Tailwind e Chatciane, tá? Então a gente vai utilizar uma stack mais atual, digamos assim, tá? E bastante utilizada no mercado de trabalho para o desenvolvimento de um projeto prático que eu pensei para a disciplina de programação Web 2, né, para os meus alunos da disciplina de programação Web 2 do curso de análise e desenvolvimento de sistemas do IFCE Campus Tauá, que é o Conecta IFCE, tá? Então, como é que vai ser esse projeto? É uma ideia aqui de uma mini rede social mesmo, né, para a comunidade acadêmica do IFCE. Então, a ideia é que os alunos, os professores e demais servidores possam criar contas aqui e começar a postar, criar conexões dentro desse entendimento de uma comunidade acadêmica mesmo aqui para o Instituto Federal de Ceará. Bom, gente, eu não quis deixar muito complexo, tá, esse sistema, porque, enfim, rede social quando a gente pensa na arquitetura de uma aplicação que uma rede social deve ter, é algo realmente bastante complexo, mas eu simplifiquei um pouco aqui para que a gente tenha um exemplo mais didático, mas ao mesmo tempo completo o suficiente para a gente trabalhar muita coisa que nós estamos estudando lá na disciplina, tá? Voltado ao desenvolvimento de aplicações web front-end. Então aqui a gente vai aplicar React, TypeScript, Tailwind CSS como o nosso framework CSS, Chatcn para utilizar componentes reutilizáveis, né? E já pré-prontos ali, com a estilização uh, inicial pronta para que a gente possa personalizar para as características do design da nossa aplicação, tá? E a gente vai comentar aqui sobre várias coisas, vários conceitos que a gente está estudando lá na disciplina relacionados ao desempenho da aplicação, a comunicação com back-end, comunicação com API, estratégias de cache, questões de UX, na experiência de usuário, performance em si da aplicação com o monitoramento das métricas Web Vitals. A gente vai ver questão de acessibilidade, tá? Então eu quero dar esse foco também aqui no projeto para questões de acessibilidade. Mas enfim, vamos lá, deixa eu mostrar de forma geral as telas aqui, né? Eu contei com a ajuda aqui de algumas ferramentas de IA para me ajudar a definir um pouco melhor a ideia, a explorar algumas ideias de interfaces, até chegar a um protótipo que eu acho que ficou legal e que dá pra gente trabalhar muita coisa aqui. Eu mudei muita coisa, né, logicamente, para ir adaptando mais e dar uma personalidade um pouco mais única aqui para o projeto. Mas basicamente nós vamos ter uma área pública, uma landing page, para a divulgação do projeto, certo? Trabalhando muito com a questão da semântica aqui da página, né, dos elementos, dos componentes, utilizando boas práticas aqui, padrões de UI design, de UX design para landing pages, né? E vamos ter uma área logada, e aí para isso a gente vai ter uma página de login, onde a gente vai trabalhar bastante aqui com autenticação e autorização, a gente vai utilizar JSON Web Tokens, né? Acho que vocês devem ter visto um pouco disso lá em programação Web 1, né, voltada a back-end. Logicamente, vamos ter também um formulário de cadastro. E aí, na área logada, a ideia é que nós tenhamos lá uma página principal, sendo o feed, né, da rede social. Então, aqui a gente vai poder visualizar os posts dos outros usuários, informações aqui rápidas do usuário que está logado, ter a possibilidade ali, a funcionalidade de busca, acesso rápido a outras áreas aqui do site, tá bom? Possibilidade de se conectar com outras pessoas. Então, logicamente que a gente não vai desenvolver tudo isso, todas essas funcionalidades em detalhes, né, com muita profundidade, mas a ideia é que vocês tenham um insumo suficiente aqui para poder avançar. Então, eu vou mostrar as bases aqui, boas práticas, inclusive a gente vai trabalhar um pouco sobre arquitetura de aplicações front-end, melhores padrões para se utilizar, dependendo do contexto. Tudo para que a gente tenha uma aplicação mais performática que entregue uma melhor experiência de usuário, tá? Mas, logicamente, vai ficar muito campo aqui para vocês explorarem esse projeto e avançarem nesse projeto aqui, tá? Eu também vou disponibilizar um mini back-end que eu criei só para que a gente possa ir testando aqui as interfaces. Quando a gente chegar, então, nesse ponto de realmente fazer a conexão ali com um back-end, aí eu vou disponibilizar esse projeto de back-end para vocês. Bom, aí a ideia é que a gente tenha também grupos dentro dessa rede social, então, a possibilidade de um usuário, né, criar grupos aqui e outras pessoas entrarem nesse grupo. Esse grupo vai ter um feed específico, que no caso aqui é a próxima tela, então é a tela específica aqui de um grupo, né? Então vai ter um feed exclusivo para aquele grupo, informações sobre os membros, enfim, tá? E também uma área aqui de perfil, né? A página, né, de perfil dos usuários. Então, quando você acessar ali o perfil de um determinado usuário, você vai ser levado para uma interface ali com as informações de perfil do usuário. Então, vejam que é semelhante, inclusive, a um Facebook, um Twitter da vida. Eu quis fazer
essa mescla aí, tá pegando essas referências. Belezinha, gente? Então, bom, posts, né? Possibilidade de curtir, comentar, compartilhar. Tá? E aí vai ser bem interessante pra gente trabalhar muita coisa aqui de, de, de aplicações interativas, né? Que precisam ter uma resposta rápida ali, um feedback preciso e claro ali para o usuário, tá? Então, vai ter muita coisa aqui pra gente explorar, tá, gente? Lógico, eu vou tentar simplificar algumas coisas aqui para ficar um projeto didático que vocês consigam entender e ir acompanhando, e ao mesmo tempo consigam compreender como vocês podem evoluir isso daqui, pegando esses fundamentos, esses conceitos que vocês estão solidificando na disciplina e que a gente vai praticar um pouco aqui nesse projeto. Mas a ideia, gente, mais uma vez, a ideia aqui não é focar em uma tecnologia, em uma ferramenta específica. Isso aqui não é um curso de React, não é um curso de Tailwind, de TypeScript, enfim. Eu vou utilizar essas ferramentas, vou explicar sobre elas, logicamente, à medida que a gente for necessitando. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que esse é um projeto para a gente trabalhar e aplicar na prática os conceitos que a gente está vendo na disciplina e fundamentar esses conceitos sólidos. Porque, no final das contas, é isso que vai diferenciar você no mercado de trabalho, tá? Que entende esses fundamentos sólidos e sabe o porquê das coisas. Então, eu sempre vou estar expondo o meu raciocínio por trás das decisões de design, das decisões de código, das decisões de arquitetura que eu vou tomando aqui ao longo do desenvolvimento do projeto, para que vocês também tenham essa análise crítica, entendam como é que vocês podem fazer a leitura de um problema e de um conjunto de requisitos e começar a projetar uma solução para aquilo. E essa solução, ela ser escalável, né? Ela ser robusta, né? Então, é isso que vai diferenciar vocês, né? Vocês terem esse pensamento sistêmico, essa visão analítica, de entender a arquitetura da aplicação, de entender que a ferramenta ali, o framework, a biblioteca, é só um ferramental mesmo para você implementar aquilo que você precisa implementar, aquela abordagem, aquela técnica, aquele fundamento ali. Por exemplo, eu preciso de estratégia de cache para melhorar o desempenho da minha aplicação. Bom, então o que é que eu vou utilizar? Então você vai saber qual ferramental que você tem à disposição, ou como procurar esse ferramental, como aprender, vai na documentação, vou já mostrar aqui a documentação de algumas tecnologias que a gente vai utilizar. Mas eu quero que vocês abram a mente para entender que o principal aqui é vocês terem esses fundamentos sólidos bem consolidados. Porque aí o aprender a ferramenta é consequência. Aí vocês vão fazer um curso online, um bootcamp, né, alguma coisa mais rápida e mais focada para uma determinada tecnologia, porque, enfim, a graduação e é o curso que vocês estão fazendo, análise de desenvolvimento de sistemas, ele não tem esse foco, né? Vocês têm que entender que uma graduação tem o foco realmente de formar a base ali e construir uma formação sólida o suficiente para você ser um profissional crítico, né, analítico, e que possa selecionar melhor as ferramentas que você vai desenvolver, entender por que você vai utilizar determinada ferramenta, determinada tecnologia, aplicar determinada abordagem, padrão de projeto. Então, essa é a ideia, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente vai utilizar como ferramental aqui, tá? Bom, React, como a principal biblioteca aqui de front-end para o desenvolvimento da nossa aplicação, beleza? Então, nós já tivemos um pouco de algumas aulas ali de React, a gente vai aprofundar em algumas coisas aqui. O TypeScript vai ser a nossa linguagem de programação. Na verdade, TypeScript não é uma linguagem de programação, é um superset aqui do JavaScript, então ele adiciona a questão de tipagem estática, né? Checagem de tipo, então vai ser bem interessante para a gente construir aplicações mais robustas, né? Até porque eu vou conseguir ter ali um retorno, um feedback mais rapidamente sobre erros ali no meu código, possíveis erros, né, inconsistência de tipos de dados, que só com um JavaScript normal eu não tenho esse feedback no tempo de desenvolvimento e às vezes o erro ele vai aparecer quando a aplicação estiver sendo executada, né, em tempo de execução e acessada ali por um usuário final, então não é interessante. Então, com o TypeScript a gente consegue blindar um pouco o nosso projeto desses erros que podem passar em branco ali no JavaScript. Tailwind CSS a gente vai usar para estilização, tá? Então ele é o nosso framework CSS. Mas ele é muito flexível, tá, gente? Muito poderoso, é bem interessante aqui o Tailwind, né? Ele nos traz várias classes utilitárias que a gente pode aplicar ali nos nossos componentes, a depender da necessidade ali de estilização que a gente queira naquele componente. Então a gente tem uma flexibilidade maior para compor estilizações, compor regras CSS a partir do uso de classes CSS prontas que o Tailwind já entrega para a gente. Geralmente são classes utilitárias, né, seguindo a filosofia Utility First, onde cada classe aplica ali, na grande maioria das vezes, uma única propriedade CSS, aí você vai utilizando só o que você realmente necessita para aquele componente, sem precisar ficar se preocupando com criar vários arquivos CSS, se preocupar em não gerar nenhum conflito de seletores, vazamento de escopo ali
de estilização de um componente. Então, todas as estilizações CSS que você aplicar a um componente vão ficar visíveis no próprio HTML ou JSX daquele elemento, né, daquele componente, né, através das classes que você vai aplicando ali de forma extensível e flexível. E aí nós vamos utilizar também o ChatCN como a nossa biblioteca de ícones, tá? Por exemplo, aqui eu posso selecionar um card, e aí eu já vou ter aqui alguns exemplos de código e o próprio código do componente em si. O ChatCN é uma biblioteca de UI, né? Mas que na verdade ele já te dá ali todo o código de um componente pré-pronto ali, né? Já vem toda a estrutura do componente, a composição dos elementos. O ChatCN utiliza como base o Radix UI, que já implementa vários requisitos ali de acessibilidade, então a gente já ganha isso utilizando componentes ChatCN. E os componentes do ChatCN, eles são estilizados com o Tailwind, então funcionam muito bem juntos. Na verdade, o ChatCN funciona junto com o Tailwind, né? Enfim, você pode ter um projeto somente com Tailwind ali para estilização, mas o ChatCN que eu quero dizer é que os componentes em ChatCN você tem todo acesso ao código-fonte, isso é interessante porque você fica livre ali para personalizar aquele componente, e esses componentes são estilizados com o Tailwind. Então, se você já tem um projeto ali configurado, né, um setup configurado para usar o Tailwind, então o ChatCN ele casa perfeitamente, né? Inclusive, a gente vai ver aqui no processo de instalação e de configuração do ChatCN que a gente já também a gente já ganha ali a questão da instalação do Tailwind e da pré-configuração necessária ali, tá? Belezinha. E aí, gente, pra fechar aqui essa questão da documentação aqui, a gente vai utilizar para os commits, né, principalmente para padronizar as mensagens de commits, o padrão conventional commits. E aí eu vou sempre ficar recorrendo a esse repositório aqui no GitHub, que é bem conhecido, né, o repositório padrões de commit do Yuri Code, que ele traz aqui alguns exemplos de uso e algumas explicações aqui em português sobre o padrão de commits, né, o conventional commits, né, para padronizar as mensagens de commits ali do teu repositório, certo? E, inclusive, a gente vai aprender também como é que faz um processo ali de automação na validação dessa mensagem de commit para realmente o Git só finalizar, efetivar de fato aquele commit se a gente estiver seguindo ali o padrão na mensagem do commit. Belezinha, gente? Então, a gente vai ter esse escopo aqui em relação ao projeto Conecta IFCE. Beleza? Eu vou tentar deixar as videoaulas em média ali de 20 minutos, tá? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou tentar deixar nesse padrão, né, para não ficar aulas muito extensas e muito maçantes. E aí, a ideia é que vocês vão acompanhando e codificando junto comigo, né? Na verdade, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Assistam mais de uma vez, né, cada aula. Na primeira vez você vai assistir tentando entender todo o raciocínio que foi construído, né, naquela aula, no desenvolvimento das funcionalidades ao longo daquela aula, beleza? E assistam uma segunda vez implementando junto comigo. Tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você vai fazer um curso online, você está seguindo ali um tutorial ou um conjunto de videoaulas e você vai codificando junto com o instrutor. Então, o instrutor traz ali uma prática, vai desenvolvendo ali, explicando e você vai tentando fazer ao mesmo tempo. Acaba que isso você não consegue reter muito bem ali o processo, como é que foi o raciocínio, né, ali do instrutor que ele usou para poder implementar daquela forma. E aí você fica muito preso a só replicar o que o instrutor está passando. Isso não é interessante, tá, gente? É importante que vocês criem esse senso de criticidade, né? De entender o raciocínio por trás das decisões que você vai tomar no desenvolvimento de determinado projeto, no desenvolvimento de determinada funcionalidade. Então, é essa a dica que eu dou. Assistam a primeira vez o vídeo, né, a videoaula, tentando entender como foi o processo de construção de desenvolvimento daquela funcionalidade que eu estou explicando e o raciocínio por trás. Eu sempre vou estar trazendo o porquê das coisas e o raciocínio ali por trás das decisões que eu estou tomando. E depois você assiste uma segunda vez, aí sim, replicando ali o que eu estou fazendo. E eu ainda sugiro que vocês tentem avançar um pouquinho ali. Então, eu não gostei muito da forma como o professor mostrou aqui. Então, deixa eu tentar fazer um pouquinho diferente. Ou, sei lá, eu já vou aproveitar aqui o que o professor está me mostrando aqui para que eu possa replicar dentro do meu projeto pessoal que eu estou desenvolvendo aqui, ou no projeto da disciplina, num projeto que eu estou desenvolvendo já no mercado, sei lá.
Então, é interessante que vocês extrapolem, vão um pouquinho além do que eu estou mostrando aqui, tá? Porque, querendo ou não, o que eu vou mostrar aqui é um escopo de um projeto que eu já tenho definido, que tem muita coisa já sob controle, erros vão aparecer e eu não vou ficar editando, até porque eu não vou ter muito tempo para ficar editando vídeo, e eu vou deixar esses erros acontecerem e eu vou tentar resolver ali junto com vocês, mas vai estar dentro de um escopo onde eu tenho um certo controle, até para poder ser um conjunto de videoaulas mais didáticas, né, que eu consiga focar na explicação daquilo que eu estou fazendo. E não é muito bem isso que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. Então, às vezes vocês vão encontrar situações que vai desafiar vocês e vai fazer com que vocês tenham que pensar criticamente e projetar uma solução diferente do que vocês estão acostumados. Vocês vão ter que sair da zona de conforto, vocês vão ter que implementar de uma outra forma, vocês vão ter que implementar utilizando outra ferramenta. Então, é importante vocês desenvolverem esse senso crítico. Então, por isso que eu dou essa dica. De não somente replicar o que eu estou fazendo aqui, tentar entender o processo, as decisões, as implicações, né, o raciocínio por trás dessas decisões de código, de design, de arquitetura, enfim, replicar de fato aqui comigo, praticar isso e tentar extrapolar um pouquinho, né, utilizar isso em outro contexto ou enfim, fazer de uma outra forma, se desafiarem, beleza? É isso, gente. Então, essa videoaula era mais para apresentar o projeto e fazer esse preâmbulo. A partir da próxima videoaula eu já mostro ali a parte de setup inicial, configuração do projeto e das ferramentas para que a gente tenha todo o ambiente de desenvolvimento preparado para começar a execução, né, o desenvolvimento desse projeto aqui, tá? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.